Leitura do livro As Crônicas do Dragão. História de Davi Nascimento. Capítulo 2. Enlil, suas botas se encharcavam no chão, ainda úmido e lamacento daquelas bandas. O inverno logo chegaria e as caças estavam cada vez mais escassas naquela região de Ponta Prateada. Vocês iam adorar aquele lugar. As melhores putas de todas as 5 terras estão lá, disse Agnar, os olhos brilhando como 2 bolas azuis. Enquanto falava, abaixava-se para ajustar os fios gastos de sua velha bota de couro marrom, um presente de seu avô Elbor, o caçador, feita de couro de búfalo de Selênia, o mais resistente e valioso de toda Dramares, como seu avô gostava de dizer. Enlil, parado à sombra de um pinheiro negro, cruzou os braços e lançou um olhar para Olaf. O jovem Olaf era o mais baixo dos 3, vestia uma camisa de linho desbotada e um colete de couro bem ajustado, que destacava a musculatura, e as tranças nos cabelos pretos davam-lhe ares de um guerreiro como nas histórias dos grandes heróis. No caso dele, não tão grande assim. Bem, não era a primeira vez que Enlil e Olaf ouviam as bravatas de Agnar, e, provavelmente, não seria a última. 5 mulheres em uma única noite, é isso mesmo? Perguntou Olaf, arqueando uma sobrancelha. 6, na verdade, corrigiu Agnar, estufando o peito como um galo provocador, e a cicatriz que cruzava seu queixo se destacava. Você não contaria a taberneira? Isso se você tivesse realmente ido até a Lemínia, insinuou Enlil. Ele apontou com a cabeça para os pés enlameados de Agnar. Difícil acreditar que cruzou o mar de Mertis e montanhas de Alemínia em botas que ainda cheiram a estrume. Olaf soltou uma gargalhada curta. Os 3 eram amigos havia mais de 10 anos, desde os tempos em que corriam pelas ruas esburacadas da vila de Ponta Prateada. Perturbar um ao outro sempre fora seu passatempo favorito, especialmente durante as longas caçadas. Ah, vão se fuder, retrucou Agnar. Vocês se acham muito espertos, não é? 2 grandes mulherengos. Bem sei que fugiram como cães assustados das irmãs sarnentas no último festival da colheita. Enlil sentiu o sangue subir ao rosto, enquanto Olaf parava de rir subitamente. Agnar, por sua vez, escorou-se em uma árvore de ébano de pedra, rindo tanto que parecia à beira de sufocar. Não faço ideia de que fala, amigo, retrucou Olaf, pensando naquela noite que jurara esquecer. Pois eu sei. Ai, como sei. Ha, 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 ha. Ainda vejo os 2 tentando escapar de 2 tonéis ambulantes de banha, disse Agnar, entre risos. A lembrança daquilo surgiu vívida na mente de Enlil. As irmãs sarnentas, já na casa dos 50, gordas e oleosas, comendo pernas de carneiro e arrotando como marinheiros bêbados, enquanto perseguiam eles 2 pelo salão de festas. Não diga que não foram gentis, murmurou Agnar, tentando não rir ao se lembrar da insistência das 2 tentando beijar os 2 à força, enquanto eles se esquivavam entre as barracas de bebidas. Ah, vai se fuder! Elas foram gentis? Olaf se virou para ele. Elas eram 2 montanhas ambulantes de suor e perfume rançoso. Até os deuses desviariam o olhar delas. Por Drain! Exclamou Enlil.
pois eu teria aceitado o beijo. Só para ver a cara de vocês dois depois, provocou Agnar, dando uma última gargalhada antes de limpar os olhos marejados. Esperem, calem a boca. Enlil os interrompeu. A clareira está logo ali. Os outros dois pararam ao lado dele. Enlil olhava fixamente para a frente, onde era possível distinguir uma pequena abertura entre as árvores. Eu não disse para vocês, seus cuzão. É aqui mesmo. Enlil completou. Parece um bom lugar para esperar. Olaf murmurou, ajustando o arco novinho em folha que acabara de confeccionar um dia antes com seu pai. Ainda não tinha atirado uma vez sequer contra um alvo vivo. Mas seus olhos já estavam calculando o tiro perfeito. Se tivermos sorte, teremos veado esta noite. Apesar de já terem boas provisões para o ano de inverno que se aproximava, Enlil e os amigos gostaria de caçar mais uma vez antes do gelo. Um bom e velho assado na floresta é tudo o que quero agora, dizia Olaf. Enlil estreitou os olhos cinzas, buscando um bom local para esperar. O segredo de uma boa caça está em escolher o ponto de espera perfeito, dizia Mordém, seu avô materno. Antes de ser levado pela grande tormenta, 3 anos atrás. Eu prometi levar a pele de um veado da de pele roxa para mamãe. Tenho que conseguir isso antes que o inverno chegue, pensou Enlil. O mesmo já vinha prometendo tal pele há tempos a mãe dele desde o inverno passado. Naquela pedra. Enlil apontou para um afloramento de rocha escura. De lá teremos uma boa visão. Eles devem aparecer logo. Eles quase nunca iam para aquele lado da floresta, ao norte da vila de Ponta Prateada. A região, com árvores altas e elevações rochosas irregulares, estendia-se até o mar, sempre agitado, rugindo ao longe. Lá, uma grande elevação de pedra maciça despencava em direção às ondas. Muitos chamavam a região de Penhasco do Diabo, onde muitos desavisados já haviam encontrado seu fim. Além disso, Olaf, vez ou outra, os alertava sobre as antigas histórias dos andantes da floresta, criaturas metamorfas que, diziam, assombravam aquelas bandas. Pelo menos era isso que ele sempre ouvira de sua mãe. Por esse e por outros motivos, o norte de Ponta Prateada não era muito visitado. A maioria dos caçadores preferia ir mais para o sul, onde era mais fácil encontrar aves e javalis. Mas Maika, o irmão mais velho de Agnar, tinha dito que, 2 luas atrás, caçou 3 veados de pele roxa por lá. Veados de pele roxa eram coisa rara, digna da corte. A carne macia e suculenta era um verdadeiro manjar, e a pele valia uma fortuna. Se a gente conseguir pegar mais de um, dá para vender a carne e a pele, e ainda ficar com outro para comer, disse Enlil. Os 3 começaram a caminhar, os passos abafados pelo tapete de folhas e musgo. Você está muito quieto, Agnar disse Olaf, já imaginando que o amigo estava a inventar mais uma das suas. No que está pensando? Estava pensando. Agnar começou, mas... E você pensa? Olaf ironizou. Agnar encolheu os ombros. Estou falando sério. Este ano fazemos 17 anos. Não acham que já devíamos ter decidido o que fazer com nossas vidas? Enlil encolheu os ombros. Não sei sobre vocês, mas minha vida foi decidida há muito.
Sou filho de uma caçadora de mariscos e caçador. Minha vida é aqui nessas bandas. Você realmente não sonha em se aventurar por aí? Enlil deu de ombros e olhou para a clareira. Para ser sincero, eu gosto de Ponta Prateada. Um estranho estalo de galhos secos cortou o ar. Junto ia um som irregular de passos por entre as árvores, abafado, porém se aproximando, acompanhado de um cheiro forte de estrume de cavalo. Enlil apertou a mão no punho de sua espada e lançou um olhar de soslaio na direção do movimento, a mandíbula travada. Isso foi um veado? Murmurou Olaf, já puxando o arco para perto, os dedos tamborilando no cordão. Não, Enlil respondeu em um tom baixo. A menos que os veados tenham começado a feder a bosta de cavalo. Pessoas por aquelas bandas não poderia ser uma boa coisa. Outros caçadores talvez, mas o mais provável era que fossem bandidos. Enlil pensou. Fiquem em alerta. Que fazem aqui, garotos? Ergueu-se uma voz atrás deles, grave e autoritária, como a voz de um comandante tem que soar. Enlil virou-se devagar, sentindo o coração bater contra as costelas. Engoliu em seco ao vê-los. 3 homens surgiram, sombras tomando forma entre as árvores. Montavam corcéis de batalha negros, enormes, com olhares pesados que pareciam vasculhar sua alma. Enlil arregalou os olhos, fitando as capas dos cavaleiros, balançavam suavemente. Suas armaduras prateadas refletiam a luz mortiça do entardecer. A cada movimento, as cotas de malha tilintavam baixinho, e o brasão da legião sagrada uma, chama branca, cercada por espinhos, parecia reluzir. Responda, seu verme. Você está diante de Sora Leicester Stones, disse um dos homens, enquanto um outro falava qualquer coisa em uma língua estranha. Sor Leicester Stones, o terceiro filho de Far Stones, era um homem alto e robusto. Sua barba grisalha cortada rente destacava as rugas que marcavam o rosto, um mapa de anos vividos. Mas eram os olhos que chamavam atenção, vivos e astutos, avaliando Enlil, Olaf e Agnar como um caçador diante de suas presas. Há mais de 20 anos, ele havia se tornado um irmão juramentado da chama da verdade, como eram conhecidos os patrulheiros sagrados. Estávamos caçando, respondeu Enlil. Ele sabia que homens da Legião Sagrada eram tão imprevisíveis quanto o tempo nas montanhas. Cuidado por onde andam e por onde apontam essas flechas, alertou Sora Leicester Stones. Dizem que pessoas costumam morrer nessas bandas de Ponta Prateada, disse o segundo homem, mais jovem e magro, com cabelos negros oleosos presos em um rabo de cavalo. Seu nariz torto sugeria que já fora quebrado mais de uma vez. Ele mantinha a mão na aljava, como se estivesse pronto para sacar uma flecha a qualquer momento. A floresta não é lugar para garotos brincando de guerreiros. O terceiro patrulheiro, um homem de rosto encovado e olhos encapuzados por sobrancelhas grossas, observava em silêncio, mas estava atento a cada movimento, cada respiração. Viram algo? O nobre perguntou. Não, senhor, Enlil respondeu, desviando o olhar. Homens fugiram da prisão de Zalhet. Ladrões, assassinos, traidores, a escória de Samarte. Alguns dizem que vieram para o norte de Ponta Prateada.
Enlil olhou para Olaf, que os encarava como um idiota, pedindo para ser preso. Não vimos homens, apenas silêncio demais. Algo está errado com a floresta. O líder da legião estreitou os olhos, e Enlil teve a sensação de que estava sendo pesado como carne no mercado. A floresta nunca está errada, garoto, respondeu ele, puxando as rédeas de seu corcel de batalha. Mas se virem alguma coisa, procurem a guarnição em Porto Marinho. Sor, respondeu Enlil, reverenciando o homem. Aleister deu de ombros. Vamos, Cade, Arlen ordenou, e os três cavalgaram para dentro da floresta sem mais uma palavra, deixando Enlil e os outros sozinhos, novamente parados como três montes de bosta seca, sem nenhuma utilidade momentânea. Caralho, sussurrou Olaf, a mão ainda trêmula no arco. Se eles nos confundem com os bandidos, estaríamos fodidos agora. O que aconteceu com vocês? O gato comeu suas línguas. Por que só deixaram eu falando? Disse Enlil. Você se saiu bem, Enlil, ironizou Agnar, tentando forçar um sorriso. Seria seguro ficarmos aqui? Agnar levantou o questionamento. Deixa de ser medroso, Agnar, disse Olaf. Já estamos aqui desde cedo e não encontramos ninguém. Os homens da legião, disse. Agnar, encontramos os homens da legião. Que você acha, Enlil? Olaf o questionou. Enlil lançou um olhar fixo no caminho por onde os cavaleiros haviam desaparecido. Acho que devemos continuar, disse Enlil, apertando o punho na empunhadura da espada. Estamos armados, conhecemos a floresta, e o que eles disseram sobre os fugitivos não muda o fato de que precisamos daqueles veados. Queremos, disse Agnar. Não muda o fato que queremos. Precisar não é bem a palavra, amigo. Estranhamente, Agnar, o mais cabeça dura dos três, parecia ser o mais sensato. Isso, Enlil. Finalmente alguém com coragem por aqui, zombou Olaf, dando um leve tapa no ombro de Agnar, que resmungou. Fique calmo. O que pode dar errado? O que pode dar errado é uma ótima maneira de começar, rebateu Agnar, franzindo o senho. Mas tudo bem, vamos fazer isso. Enlil encolheu os ombros e começou a caminhar em direção à clareira, guarda em suas forças. Temos uma longa noite pela frente, disse ele. Com suas botas velhas e enlameadas, a passos lentos, os três seguiram, com os olhos atentos a cada centímetro de floresta. As árvores parecem mais altas aqui, eles pensavam. Seus troncos escurecidos e suas copas espessas bloqueavam a luz do fim do dia. Ao chegarem ao afloramento de pedra escura que Enlil havia apontado, pararam e examinaram cuidadosamente. Parecia bem menor lá de onde a gente estava, comentou Olaf. Enlil notou 2 grandes cipós que desciam do topo até quase tocar o chão. Eram cipós de árvore d'água, maduros o suficiente para suportar o peso de um homem adulto. Essas trepadeiras eram comuns naquela região de Samarte. Quando maduras, não só eram resistentes, como também continham água em seu interior, o que as tornava valiosas para caçadores que precisavam saciar a sede em longas jornadas. Acho que isso vai servir, disse Enlil, enquanto testava a resistência de um dos cipós. Satisfeito, agarrou-se a ele e começou a subir. Eles subiram com cuidado até o topo da rocha negra.
A superfície era plana e ampla, grande o suficiente para abrigar até mesmo um acampamento. Lá de cima, a visão se abria em todas as direções do norte de Pontas Prateada, revelando as encostas rochosas que serpenteavam em direção ao penhasco do Diabo. Abaixo, a floresta se espalhava como um mar verde ondulante, até avistarem a pequena vila aninhada no extremo sul, enquanto o som distante das ondas, quebrando nas pedras, ecoava, profundo e constante. Perfeito. Vamos esperar aqui, disse Enlil, ajeitando o arco no ombro. Tirando suas espadas das cinturas e acomodando-as sobre a rocha, eles sentaram-se em silêncio, apenas segurando seus arcos de nogueira pecã, a madeira preferida pelos melhores caçadores da região, conhecidos pela sua resistência e flexibilidade excepcionais. Atentos ao menor movimento na floresta, Olaf puxou um pedaço de pão de sua bolsa e começou a mastigar distraidamente, enquanto Agnar, inquieto, observava as sombras entre as árvores. Aí uma boa ideia, disse Agnar com uma empolgação, sentando-se na beira da pedra. Realmente aqui é um bom lugar, concordou Enlil, ainda conferindo a visão da clareira. Não estou falando da pedra, Enlil. Estou falando da legião sagrada. Lembra o que eu disse sobre nosso futuro? Todos temos uma opção. Opção. Enlil riu seco. Como o quê? Vestir branco e virar um discípulo? Enlil sabia do que Agnar estava falando. A legião era envolta em mística, uma unidade de elite que respondia apenas aos grão-magos de Samarte. Para muitos, entrar ali era a única forma de renascer. Homens de todos os cantos do mundo viajavam para Forte Norte ou Forte Albange, dispostos a esquecer nomes, senhores e juramentos passados. A legião é nossa nação. Eles diziam, vivendo 3 anos de um treinamento quase monástico, uma disciplina implacável que transformava camponeses em máquinas de guerra. Por que não? Insistiu Agnar, os olhos brilhando. Ouvi dizer que até uma mulher foi aceita na última seleção. Os nobres têm suas vagas garantidas, Agnar. Não importa se são homens ou mulheres, rebateu Enlil. Para pessoas como nós, as chances são... Ele balançou a cabeça. Por trás de toda aquela glória de armaduras prateadas e chamas brancas, havia histórias mais sombrias. Missões de espionagem, assassinatos políticos e operações que os bardos não cantavam nas tavernas. A legião não era apenas um exército, era a força invisível que mantinha a Casa Stones no poder. Baixas, mas não inexistentes, Agnar não se dava por vencido. E qual a alternativa? Passarmos o resto da vida como caçadores ou lavradores? Não quero isso para mim. Enlil não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na clareira à frente. Viu o movimento com o canto do olho, sombras cinzas que deslizavam pela floresta. Virou a cabeça, viu de relance uma delas na sombra das árvores lá embaixo. Logo depois ela desapareceu. Ramos agitaram-se gentilmente ao vento, coçando-se uns aos outros com dedos de madeira. Enlil abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras pareceram segurar na garganta. Talvez estivesse errado. Talvez tivesse sido apenas vento, uma peça de sua mente, um truque qualquer da floresta de Ponta Prateada. Afinal, o que vira?
O que foi? Disse Olaf. Viu alguma coisa? Tinha alguém escondido ali, disse Enlil, apontando com cautela para baixo, na direção de algumas árvores. Porra, eu disse que ia dar merda, não disse? Agnar reclamava, certo de que eram os bandidos. Então logo se ouviu novamente passos dos cavalos da legião, desemborcando na clareira abaixo deles. Eram Stones e seus homens novamente empunhando suas espadas e em alerta máximo. O nobre desmontou de seu corcel e começou a observar as pegadas ao chão. Tremendo, Enlil e os amigos encolheram-se para não serem vistos. Apertou o rosto com força contra o musgo da pedra. Sentiam a lama lisa e pegajosa na bochecha. Uma sombra emergiu da escuridão da floresta. Parou na frente de Aleister e seus homens. Era alta, sem rosto, tão cinza quanto as nuvens da tempestade. Sua armadura parecia mudar de cor, em tons azulados e pretos, quando se movia. Enlil e os amigos ouviram a exalação sair de Sor Aleister num longo brado. Não avance mais, preveniu o nobre, e pegou na espada com ambas as mãos. O vento parara. Estava muito frio. O ser deslizou para a frente sobre pés silenciosos. Na mão trazia uma espada que não era como nada que eles tivessem visto. Ela parecia viva, negra como a noite mais escura, tão fino que parecia quase desaparecer quando visto de frente. Stones ergueu sua espada bem alto acima da cabeça, desafiador. As mãos tremiam com o peso da arma, ou talvez devido ao frio. O ser parou. Enlil viu seus olhos surgirem como brasas acesas na cara cinza e sem forma, num vermelho tão profundo que chega a ser inexplicável em palavras humanas. Enlil e os amigos, como fantasmas, apenas observavam a espada do nobre estremecia, erguida. Durante um segundo, pensaram em ter esperança. Então, emergiram em silêncio das sombras gêmeos do primeiro. 4, 5, talvez 6 deles. O comandante talvez tivesse sentido a aura maligna que vinha com eles, mas não chegou a vê-los, não chegou a ouvi-los. A espada negra veio pelo ar, tremendo. Aleister parou-a com o aço. Quando as lâminas se encontraram, não se ouviu o ressoar de metal com metal, apenas um som agudo e fino no limiar da audição, como um animal a guinchar de dor. O líder dos legionários deteve um segundo golpe e um terceiro, e depois recuou um passo. Outra chuva de golpes e recuou outra vez. Atrás dele, para a direita, para a esquerda, em seu redor, os seres cercavam seus companheiros, pacientes, sem rosto, silenciosos. Avançaram com raios negros contra o restante da patrulha, os derrubando dos cavalos que correram assustados, deixando apenas os soldados contra aquelas coisas. Aleister já arquejava por causa do esforço. Então, o ser imprimiu mais uma onda de ataques contra ele. Ele se defendia como podia, mas a coisa era rápida demais para ser acompanhada. Até que chegou um momento tarde demais. A espada negra trespassou a cota de malha como manteiga. O nobre da casa Stones gritou de dor. Surgiu sangue por entre os aros. A criatura disse qualquer coisa numa língua que ninguém conhecia. Sua voz era como o quebrar de rochas e roca como o peso de um trovão.
o nobre buscou um novo fôlego e investiu novamente. Com um grito de "Por Samarte!", ele ergueu a espada com ambas as mãos e brandiu um golpe lateral potente, nivelado ao chão, despejando toda a sua massa contra o monstro. A criatura desviou com uma indiferença quase insultuosa. Ela se dissolveu como fumaça diante de seus olhos, apenas para se materializar em suas costas no instante seguinte. O golpe fatal veio rápido e silencioso. Um contraste terrível com o grito de agonia que, logo em seguida, rasgou o silêncio da floresta. Enlil e os amigos fecharam os olhos, ouvindo o riso lá embaixo subir tão agudo quanto pingentes. Quando a coragem voltou e eles olharam, a clareira já estava vazia. Não se moveram, mal respiravam. Ficaram observando, imóveis, a Stones e seus homens sem vida de barriga para baixo, com os braços abertos, enquanto a noite sequestrava a tarde em uma marcha lenta e inexorável. Por fim, com os músculos endurecidos pelo frio e pelas cãibras, eles desceram da pedra. Onde antes estavam os mortos, nada restava. Os corpos de Sora Leicester e seus homens haviam desaparecido. A alguns passos de distância encontraram o que sobrara das espadas. Enlil ajoelhou-se e, com cautela, apanhou uma delas. A lâmina estava estilhaçada e retorcida, como o tronco de uma árvore atingida por um relâmpago. Segurou o metal frio com firmeza. Aquela espada quebrada seria sua única prova. Capítulo 3. Yasuki. O fim da tarde começava a se aproximar, tingindo o horizonte com tons alaranjados. No mar distante, um navio solitário cortava as águas, enquanto no convés 2 homens observavam as aves marinhas que voavam em círculos sobre o navio, mergulhando nas águas como flechas e subindo novamente, com suas garras afiadas agarradas firmemente em peixes de escama dourada. Quase 1 ano navegando. Quem diria que ainda estaríamos inteiros, hein? Disse o homem de rosto moço e cabelos loiros. Ele usava uma longa casaca azul marinho, adornada discretamente com bordas de ombros em padrão de cordas náuticas douradas. Inteiros e com uma bela carga de especiarias, capitão Baquete. Yasuki respondeu, encostado à beira do convés. Suas roupas eram simples, leves, nada comparado ao capitão. Os cabelos longos e escuros balançavam com a brisa, e seus olhos puxados fixavam-se no horizonte. Damon Baquete, o mais jovem oficial da Marinha Mercante de Samarte, era conhecido por seu talento natural no comando. Criado como protegido de Lord Stones em Porto Marinho, sua habilidade com o mar e o senso de liderança foram desenvolvidos desde pequeno e o levaram a conquistar sua própria embarcação. O Valkyria, nome dado em homenagem à mãe que ele nunca conheceu, era mais que um navio, era um símbolo de sua jornada. O navio era uma obra-prima. Seu casco escurecido pelo tempo parecia absorver a luz, enquanto a proa exibia a cabeça de um dragão, entalhada com intricados detalhes metálicos. Suas velas douradas desbotadas se erguiam como asas contra o céu. O som do madeirame rangendo ao ritmo das ondas era uma música que só os homens do mar entendiam. Você tem razão, Yasuki.
Sem sua ajuda, essas negociações nunca teriam acontecido. Seu povo é peculiar, disse Baquete e ajustou a faixa diagonal azul que cruzava seu peito. Um leve sorriso dançava em seu rosto, enquanto seus olhos verdes buscavam os de Yasuke. Nada que umas boas garrafas de rum e algumas moedas não me paguem, meu capitão. Yasuke devolveu, o tom leve, mas os olhos atentos. Baquete riu de leve, balançando a cabeça. O que você pretende fazer quando encostarmos? Duvido que queira se juntar à minha tripulação. Sou um homem da terra firme, senhor. Apesar de todas essas aventuras, meu lugar é com os pés no chão. Então é isso. Baquete deu de ombros, mas aceitou a resposta com um sorriso. Em breve encostaremos. Boa sorte, meu amigo. Ele se virou e caminhou até a ponte de comando, gritando ordens à tripulação. Yasuke ficou para trás, observando o horizonte e Porto Marinho que crescia lentamente. Sua pele bronzeada trazia os traços do tempo, com rugas discretas ao redor dos olhos que pareciam carregar histórias de uma vida inteira. Então, essa é a famosa cidade de Porto Marinho de que os forasteiros tanto se gabam, murmurou ele, a voz profunda mal sendo ouvida acima do som do vento e das ondas. À frente, a cidade de Porto Marinho começava a se revelar como uma joia cravada entre as colinas. No porto, os mastros de centenas de navios balançavam ao ritmo das ondas, anunciando o fervor comercial que pulsava na cidade. Yasuke arqueou uma sobrancelha enquanto olhava o cenário à sua frente. Realmente, nada mal mesmo, murmurou ele, um sorriso quase imperceptível surgindo nos lábios ressecados. Após uma pausa, completou. Mas a Vassarala é mais bonita. Ele se afastou do corrimão, caminhando com passos firmes. O som das cordas sendo puxadas e das ordens gritadas pelo capitão Baquete ecoava ao redor, enquanto o Valquíria se aproximava do porto. As águas tranquilas do ancoradouro refletiam o céu alaranjado do entardecer, e o som de sinos ao longe anunciava a chegada de novos viajantes. Porto Marinho esperava por eles, centenas de pessoas nas docas entre plebeus e membros da guarda de Samarte, juntamente de uma parte da família Stones. Quando Valquíria finalmente encostou no cais, o ruído das ondas foi engolido pelos sons de vozes, risos e sinos. A tripulação se apressava em descer as pranchas, trazendo consigo caixas, barris e sacos, enquanto a guarda de Samarte entrava para guarnecer as especiarias no convés. Ao pé da doca, uma figura destacava-se, uma mulher jovem de cabelos acobreados e aparência nobre, aguardava com uma postura confiante. Seu vestido cinza escuro era decorado com discretos detalhes em dourado. Uma capa azul escuro repousava em seus ombros, e em seu cinto, um pequeno caderno de anotações pendia ao lado de uma adaga ornamentada. Capitão Baquete, disse ela, com um leve sorriso, enquanto ele descia a prancha. Vejo que o Valquíria voltou inteiro. Baquete retribuiu o sorriso, inclinando a cabeça em um gesto respeitoso. Senhorita Stones, sempre tão encantadora quanto. Diga-me, devo temer mais o mar ou suas tarifas? A Denisa Stones era a filha mais nova de Lord Stones,
Fora criada ao lado de Baquete no castelo da colina. Talvez ambos, disse ela. Baquete deu um passo à frente, inclinou levemente a cabeça, com seu rosto ficando perigosamente próximo ao dela, enquanto um sorriso audacioso surgia em seus lábios. Bom, acho que vou ter que levar você comigo. Ela arqueou uma sobrancelha sem se afastar. O sorriso em seus lábios ganhou um leve toque provocador, como só ela sabia fazer, na medida certa, sem chamar muita atenção. Como fazia quando éramos crianças? Ao redor, os soldados mantinham uma postura rígida, mas seus olhares se desviavam frequentemente para o casal. Sr. Marcus Celos, o comandante da guarda, os observava de perto como um cão prestes a atacar ao menor sinal de quebra de protocolo. Se conseguir, eu adoraria dar um tempo disso tudo. Senhora, já está tudo certo. Podemos iniciar a contagem. A voz arrastada de Bart interrompeu. Ele era um velho corcunda e mais baixo que a maioria. Muitos o chamavam de anão, embora não fosse. Apesar da aparência, era um dos melhores contadores da receita. Espero que suas mercadorias estejam em ordem. Não queremos incidentes, disse ela, olhando nos olhos de Baquete. Nem eu, senhora, respondeu Baquete. Estou certo de que encontrará tudo conforme esperado. Enquanto eles discutiam detalhes da carga, a tripulação se dispersava pelo porto. Familiares dos marinheiros corriam para recebê-los com abraços e risos. Yasuke, por sua vez, permaneceu no navio observando as pessoas, daquele que agora seria seu novo lar. Ele mantinha seu rosto inexpressivo enquanto o capitão e a Denisa trocavam palavras rápidas. Bom, acho que está na minha hora, disse Yasuke, olhando para uma pequena sacola com moedas em sua mão. Isso aqui talvez dê para eu achar uma boa estalagem e me manter por uns dias. O forasteiro então começou a caminhar em direção à rampa de saída, quase se espremendo entre as pessoas. Quando Baquete finalmente o notou, ergueu uma mão em um gesto simples de despedida. Ei, Yasuke, qualquer coisa, sabe onde me achar. Boa sorte, Baquete disse ele, antes de desaparecer na multidão. O capitão observou Yasuke, aquele homem que o ajudara durante sua jornada em Avassarala. Era tão misterioso quanto corajoso. Apesar de se conhecerem há pouco mais de 6 meses, já eram melhores amigos. No começo, Baquete não gostava da negativa de Yasuke em se juntar à tripulação. Achava até que fosse uma afronta. Mas com o tempo, ele aceitara a decisão. Yasuke se misturou à multidão que agora começava a se espalhar pelas ruas de Porto Marinho. As avenidas estavam repletas de gente, mercadores ainda gritando suas ofertas, viajantes com sacolas pesadas e a constante movimentação dos cidadãos locais. Ele caminhava sem pressa, absorvendo cada detalhe da cidade que se revelava sob o manto da noite. Os comércios estavam abertos até aquela hora, suas vitrines iluminadas por lâmpadas movidas a óleo de baleia que lançavam uma luz suave e dourada sobre as pedras da rua. Yasuke ficou maravilhado com a iluminação que, mesmo com a noite adentrando, não deixava a cidade se perder na escuridão. As sombras das figuras que passavam eram projetadas de forma que tudo parecia dançar ao ritmo da brisa fresca que soprava do mar.
A limpeza das ruas também chamou sua atenção. As pedras estavam bem conservadas, sem rastros de sujeira ou detritos. Era uma cidade que cuidava bem de si, uma característica rara, pensou Yasuke, já tendo visto muitas cidades caóticas e imundas durante suas viagens. As construções de pedra negra e barro avermelhado, misturadas com as invenções mais recentes, eram um testemunho da riqueza de Porto Marinho. No entanto, algo lhe parecia familiar nas ruas, uma sensação de que, apesar da grandiosidade, ainda havia um toque de simplicidade, algo acolhedor. Enquanto caminhava, ainda admirado com Porto Marinho, uma figura familiar surgiu à sua frente. "E aí, forasteiro?" chamou Jonas, com sua voz grave e inconfundível. "Ainda perdido por aí?" Yasuke ergueu o olhar, encarando o homem corpulento, trajado com o inconfundível azul e branco surrado da Marinha Mercante de Samarte. O sorriso largo e a careca reluzente eram notáveis. Nunca vira algo tão brilhante quanto aquela cabeça, pensou, contendo um leve sorriso. "Ah, Jonas, eu só estou admirando a cidade. Se precisar de alguma coisa, posso te dar uma ajuda." Yasuke olhou para ele, levantando uma sobrancelha. "Na verdade, eu estava procurando uma estalagem. Algo simples, barato, que não me deixe dormir nas ruas. Tem alguma sugestão?" Jonas pensou por um momento e olhou ao redor. "Ah, claro, eu sei de um lugar. Fica no Beco das Cabras, logo ali à direita. Boa cama, boa comida e o melhor de tudo, barato. Não tem nada de luxo, mas dá para descansar bem por lá." Yasuke balançou a cabeça, sorrindo levemente. "Beco das Cabras. Nome interessante. Mas acho que é exatamente o que estou procurando. Acredite em mim, vai te servir bem." Jonas deu um tapinha nas costas de Yasuke. "E se precisar de mais alguma coisa, você já sabe onde me achar. Não vou me afastar muito do porto por agora." Yasuke seguiu na direção indicada por Jonas. A cidade parecia se transformar conforme ele avançava. A iluminação das lâmpadas a óleo de baleia ficava mais rarefeita, as sombras se alongavam e o ar adquiria um cheiro mais pesado, misturando maresia com o odor forte de álcool e animais. Ao dobrar a esquina que levava ao Beco das Cabras, ele logo entendeu o nome. O lugar parecia mais um curral do que uma rua. Cabras vagavam despreocupadas entre os transeuntes, mordiscando restos de comida deixados ao acaso. Diferente do restante da cidade, onde a limpeza era exemplar, ali havia lama, lixo espalhado e um ar de decadência que fazia jus à reputação dos becos. "Pelo visto, Porto Marinho não é tudo isso", ele murmurou. As tavernas e prostíbulos disputavam espaço nas fachadas, suas placas toscamente pintadas e iluminadas por tochas. Gritos e risadas altas ecoavam pelas janelas mal vedadas, enquanto figuras de aparência duvidosa observavam Yasuke passar, alguns com curiosidade, outros com desdém. Ele apertou o passo, mantendo uma expressão neutra. "Pelo menos é barato", pensou, lembrando das palavras de Jonas. Finalmente, avistou a estalagem no fim do beco. Era uma construção desgastada, feita de madeira de ébano de pedra e pedra rachada, com uma placa pendurada por correntes.
Estalagem da Cabra Velha, dizia a placa, com uma imagem desbotada de uma cabra de aparência rabugenta. Yasuke deteve-se diante do lugar, seus olhos vagando pelas imperfeições da fachada desgastada. A entrada escancarada parecia uma boca faminta, exalando um ar de calor e confusão, enquanto lá dentro, à meia luz, formas indistintas se moviam como sombras vivas. O som rouco de cadeiras arrastadas misturava-se ao murmúrio de vozes sobrepostas, criando uma melodia rude, quase hipnótica. Antes que pudesse tomar a decisão de entrar, uma voz arrogante e impaciente soou atrás dele. Finalmente! Onde você estava? Estou esperando há quase meia hora. Yasuke virou-se lentamente, encontrando o olhar de um homem de aparência altiva. Trajava um manto de veludo azul, bordado com fios dourados que reluziam sob a luz vacilante das lâmpadas de óleo. Seu porte era impecável, como se o mundo girasse para agradá-lo, e o anel de sinete em sua mão direita parecia uma insígnia de seu status. Não me faça esperar, rapaz, ordenou o homem, a voz carregada de impaciência enquanto franzia a testa. Meu cavalo está ali na entrada do beco. Precisa de água fresca e... Faça você mesmo. Yasuke cortou, a sobrancelha arqueada em desdém. O nobre recuou um passo, os olhos queimando com uma fúria silenciosa. Ele o examinou da cabeça aos pés, como se tentasse reduzir Yasuke a poeira sob seus calçados. Com quem pensa que está falando, seu insolente? A voz agora era uma faca embainhada, ameaçadora. Yasuke deu de ombros, despreocupado, e virou-se em direção à estalagem. Com certeza, não com alguém importante. O homem ficou imóvel por um instante, as palavras ecoando como uma bofetada. Sua mão foi instintivamente para o punho da espada, mas hesitou. Resmungou algo inaudível, misturando ofensas e maldições sobre forasteiros, desrespeitosos, enquanto o som dos passos de Yasuke desaparecia na direção do salão. Um calor pesado o envolveu como uma onda. O salão principal era mal iluminado por candelabros gastos e um grande fogão de ferro no centro, que espalhava uma luz alaranjada e aquecia o ambiente com seu crepitar constante. O cheiro de suor, madeira velha e carne de javali assado enchia o ar. Ele caminhou até o balcão de madeira arranhada, onde um homem de meia idade, robusto com um avental engordurado e barba por fazer, limpava um copo com um pano que parecia mais sujo que o próprio copo. Boa noite. Preciso de um quarto, disse Yasuke, direto. O estalajadeiro ergueu os olhos. Forasteiro, murmurou, dando de ombros. São 10 moedas de bronze. Yasuke abriu sua sacola e começou a contar as moedas. Uma a uma, colocou-as sobre o balcão de madeira arranhada. O estalajadeiro, com mãos calejadas, pegava cada moeda e a mordia, testando a autenticidade com um olhar atento. O som das moedas se chocando no balcão foi interrompido por um estrondo. A porta da estalagem foi escancarada, batendo contra a parede, e o nobre que Yasuke encontrara lá fora entrou, vociferando impropérios, com sua espada em mãos. Seu miserável! Quem você pensa que é para me desrespeitar? Gritou o homem.
o rosto vermelho e olhos sobressaltados. Yasuke girou lentamente para encará-lo, com seus olhos atentos a cada movimento. O nobre avançava com passos pesados, e os clientes da estalagem abriram caminho, formando um semicírculo em torno deles. "Agora vou te ensinar o respeito, cão de rua!" berrou o nobre. A lâmina brilhou à luz das tochas, enquanto ele desferiu um golpe rápido, mirando o peito de Yasuke. Mas o espadachim encontrou apenas o ar. Yasuke desviou para o lado, tão fluido quanto uma sombra, e o golpe errou, cravando-se com um estalo seco no balcão. "Você vai pagar por isso!" rugiu o nobre, tentando puxar a espada presa na madeira. Yasuke não deu tempo para que ele reagisse. Girando sobre o calcanhar, aplicou um chute rodado que acertou o lado da cabeça do homem. O nobre cambaleou, seus olhos perdendo o foco, antes de desabar sobre o chão com um baque surdo. O salão explodiu em gargalhadas, o som ecoando pelas paredes de madeira até o lado de fora. Os plebeus erguiam suas canecas e brindavam ao grande pedaço de estrume estirado no chão. "Cavaleiro valente!" zombou um dos plebeus, quase derrubando sua bebida ao apontar para o nobre. "Aposto que até uma criança daria mais trabalho!" gritou outro. Mas o momento de trégua foi breve. A porta da estalagem escancarou-se de repente, golpeando a parede com um estrondo que fez o salão silenciar num piscar de olhos. 3 homens, vestindo mantos azul e branco, adentraram com passos firmes, suas espadas já desembainhadas brilhando à luz trêmula das lâmpadas de óleo. "Puta que pariu!" Os guardas da cidade, murmurou um dos plebeus. "Esse homem, o forasteiro que atacou um cavaleiro errante." "Ele vem conosco", declarou um deles, apontando para Yasuke. Antes que Yasuke pudesse responder, o estalajadeiro deu um passo à frente, brandindo um porrete de madeira com firmeza. "Um bom homem que paga sua estadia aqui não será levado por ninguém." Os homens no salão começaram a se levantar, alguns empunhando canecas, outros pegando espadas e adagas, encurralando os guardas. Não seria inteligente enfrentar essa multidão, pensaram os guardas, avaliando a crescente quantidade de bêbados que se armavam com tudo ao alcance, de utensílios a lâminas improvisadas. Nenhum soldado, por mais habilidoso que fosse, seria páreo para tanto. Além disso, pensaram, não passava de mais uma briga envolvendo aquele nobre maldito. Os guardas trocaram olhares rápidos. Por fim, o líder dos 3 deu um passo para trás e fez um gesto de rendição, baixando sua espada ligeiramente. "Levaremos apenas o cavaleiro", disse ele. Os guardas ergueram o nobre desacordado e começaram a arrastá-lo para fora. Quando a porta se fechou, o estalajadeiro voltou para trás do balcão, rindo alto. "Vejo que já conheceu nosso ilustre nobre de merda", comentou, jogando o porrete de lado. "Se está falando desse aí, então sim." O homem soltou uma risada rouca. "Esse mesmo, Magnus, o Belo, um cavaleiro errante que se acha mais importante do que o governador de Porto Marinho. Está na cidade para as justas do dia de Drain. Acha que todo mundo deve se curvar diante dele. Cuidado com esse tipo. Ele não gosta de ser desafiado." Yasuke deu de ombros. "Não planejo desafiá-lo, apenas evitar. Agora,
Sobre o quarto? O estalajadeiro balançou a cabeça. Último quarto, no último andar. Não é grande coisa, mas serve. E é o único que tenho. Por hoje serve. Não ficarei muito tempo por aqui. Logo estarei de partida. Aqui está a sua chave. O estalajadeiro entregou-lhe uma pequena chave de ferro. E cuidado com os bêbados. Ei, forasteiro, venha beber conosco, gritou um deles. Outra vez, talvez, respondeu Yasuke com um aceno educado, seguindo para a pequena escada. O caminho até o último andar foi acompanhado pelo ranger das tábuas e pelos sons abafados do salão. Ele encontrou o quarto no fim de um corredor estreito. A porta era simples, mas estava trancada com firmeza. Yasuke entrou, fechando a porta atrás de si. O quarto era pequeno e modesto. Uma cama de madeira com um colchão de palha, uma cadeira e uma janela voltada para o beco. Ele largou sua bolsa sobre a cama, começando a organizar suas coisas. O som repentino de algo batendo contra o vidro o fez virar-se rapidamente. Um corvo estava pousado na janela, bicando o vidro com insistência. Yasuke abriu a janela com cuidado e o pássaro entrou, pousando sobre a cadeira. Uma pequena carta estava presa à sua perna, envolta por uma fita vermelha. Com um movimento cuidadoso, Yasuke pegou a carta e o corvo, satisfeito com sua tarefa, voou para a noite. Ele desenrolou a fita e leu o conteúdo à luz da lamparina do quarto. Os olhos de Yasuke se estreitaram enquanto lia. Uma única frase escapou de seus lábios, quase um sussurro. A caçada selvagem.